Aleluia. Levante para o alto junto comigo, queridos, e declare assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu o discípulo amado. Quem é mesmo o discípulo amado? João, no capítulo de número 21. Glória a Deus. João 21. Hoje já preguei de manhã. A minha esposa estaria aqui pregando agora. Mas ela está resolvendo um assunto muito importante. E aí eu falei assim, bom, eu faço esse sacrifício e prego à noite lá na igreja, então para você, tá bom, meu bem? E ela falou assim, ai, aleluia. Ela foge, irmãos. Deus tem uma obra na vida dela, mas ela às vezes foge, né? Mas hoje é por uma boa causa. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos encontraram João capítulo de número 21? Nós vamos ler aqui alguns versículos e eu creio que Deus vai falar poderosamente comigo e com você nesta noite, em nome de Jesus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém, queridos? Podeis assentar-se em nome de Jesus. Queridos, eu, como um bom presbiteriano, eu sei que eu sou um presbiteriano assim diferente dos outros presbiterianos, né? Porque, não falando mal dos presbiterianos, porque nós somos a raiz, né? Eles são a raiz.
nós somos fruto do presbiterianismo. Eu amo a igreja presbiteriana, uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, que vive a palavra. Isso é uma diferença, não desprezando as demais igrejas, mas há um empenho, né, da nossa parte em estudar, em conhecer as Sagradas Escrituras e ensinar. Esse é o nosso carro-chefe, ensinar a palavra, porque conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, a gente preza por esse conhecimento tal, e como bom presbiteriano, então, só que somos um pouquinho diferentes, porque nós recebemos o avivamento espiritual. Aleluia, o avivamento chegou na igreja presbiteriana apostólica. Então nós somos um pouco diferente dos outros presbiterianos lá da igreja presbiteriana do Brasil e a presbiteriana independente, né? Da onde nós somos oriundos. Somos então avivados. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: somos do avivamento, meu irmão. Diga assim para essa pessoa que está do teu lado: seja bem-vindo ao avivamento. Aleluia, louvado seja Deus. Seja bem-vindo ao avivamento. Glória a Deus. Então, como bom presbiteriano, eu gosto de viver o que a Bíblia ensina, né? E essa passagem que nós acabamos de ver, há quase 2000 anos atrás, estava acontecendo mais ou menos nessa época. Porque aqui já tinha acontecido a Páscoa, que nós celebramos semana passada, que nós celebramos há poucos dias a Páscoa, tinha acontecido, e Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, e agora esses dias que estão seguindo em direção para uma próxima festa, que vai ser um sucesso aqui na nossa igreja, que é a festa do Pentecostes. Quantos virão para a festa do Pentecostes aí? Aleluia! Vai ser tremendo, irmãos, como todos os anos é tremendo a nossa festa de Pentecostes. Mas nesse período entre Páscoa e Pentecostes, estão inseridos alguns textos, alguns eventos maravilhosos. E hoje eu quero compartilhar com vocês, para que nós possamos viver essas palavras, que nós possamos experimentar o que os discípulos do passado, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, eles viveram lá no passado. Eu creio que é possível os novos apóstolos, os novos discípulos viverem nos nossos dias as mesmas coisas. E se você já está entendendo aí, já está recebendo, já vai se manifestando em nome de Jesus. Glória a Deus. Então essa passagem que a gente acaba de ver, é uma passagem que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, e quando Jesus ressuscita dos mortos, o seu corpo passou por uma transformação. O corpo de Jesus agora era o corpo glorificado, não era mais aquele corpo que eles conheceram, que eles andaram ao lado dele 3 anos e meio. Por isso havia uma certa dificuldade, quando eles olhavam para Jesus, eles não conseguiam perceber que era Jesus, porque o corpo dele foi mudado. Olha para o teu vizinho e fala assim: esse seu corpício aí, fala para ele aí, meu irmão, vai ser transformado. Aleluia. No evento, né, da ressurreição, quando você for ressuscitado, quando nós estivermos para ir para a glória com o Senhor, o nosso corpo será revestido, aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Aleluia, o seu corpo vai ser incorruptível agora. Um corpo capaz de atravessar essa parede. Eu posso ir na casa do vizinho se eu quiser, eu passo pela parede. Um corpo que não está mais preso ao tempo, ao espaço. É um corpo glorificado. Aleluia. Jesus, ele aparecia assim. Depois dele ser glorificado, então ele aparecia nos lugares, e as pessoas falavam: nossa, de onde saiu? E agora está ali Jesus então na praia. Por que Jesus está na praia? Porque os discípulos, aqueles que ele amava tanto, aqueles que ele morreu por eles, aqueles que ele ensinou, que ele doutrinou durante 3 anos e meio, aqueles a quem ele chamou de amigos, de filhos,
eles estavam desistindo. Sabe, queridos, eu quero que você comece a pensar na sua vida espiritual. Queria que você tentasse lembrar o dia que você estava mais fogo puro, o dia que você estava mais avivado. Quero que você traga à sua memória o dia que você sentiu a presença de Deus de uma forma tremenda, sobrenatural, que você não cabia dentro de você mesmo, que você queria voar, que você estava naquele êxtase, na presença do Senhor e tal. Eu creio que muitos de vocês, ou quem sabe todos vocês, já viveram essa experiência de estar cheio da presença de Deus. Mas nós, queridos, enquanto estivermos nessa carne corruptível, quando a gente encontra uma dificuldade, quando a gente fica doente, quando perde o emprego, quando o casamento não vai bem, quando tem um problema lá na empresa onde você trabalha ou nos seus negócios, que bate aquela preocupação, e agora como é que eu pago as contas, e agora o meu filho está assim, a minha filha está assado, o meu marido, a minha esposa e tal, e começa a vir as preocupações. Você que estava num nível espiritual tremendo, maravilhoso, estava lá em cima, orando em línguas, expulsando demônios, fazendo um monte de coisa, ganhando almas. Aí de repente você se encontra numa dificuldade, e então você entra num processo de decadência espiritual, de esfriamento. Biblicamente falando, é uma apatia, uma apostasia espiritual. Começa a diminuir a sua fé, porque você não vê as coisas acontecendo do jeito que você queria que acontecesse. E aí sabe o que muitos fazem? Faz o que o Pedro fez: vou pescar. Olha para o teu vizinho, para o seu vizinho que está aí do lado, e fala assim: você está com cara de pescador, meu filho, querendo voltar para a praia, querendo voltar atrás, querendo voltar a fazer o que fazia antes, ainda que não seja voltar a praticar as coisas, porque alguns aqui fizeram coisas que até o capeta duvida. Eu mesmo, viu, Gilson, fiz coisa que até o diabo falou assim: da onde saiu esse cara, meu? Vou perder meu emprego para ele. É verdade, irmãos. Talvez você não tenha feito uma coisa assim tão cabeluda, mas às vezes você está se esfriando, está entristecendo, está ficando meio devagar. Mas eu vim aqui hoje com uma palavra de ressurreição. Eu trouxe para você, irmãos, o Espírito do Senhor me inspirou para trazer para vocês nessa noite uma palavra de ressurreição, de avivamento, para uma colheita sobrenatural. E se você está entendendo e já está recebendo na sua vida, se manifeste aí, em nome de Jesus. Aleluia. Para que haja uma colheita sobrenatural, para que você viva o sobrenatural de Deus, primeiro é necessário passar pela ressurreição, ressuscitar. Mas eu estou vivo, estou respirando, está aqui, meu pulso está aqui, está batendo, o coração está, mas está só o corpo. Às vezes espiritualmente você já está num processo aí, num estado de putrefação espiritual já terrível, avançado. Mas Deus quer te ressuscitar. Ele não se agrada de te ver decaindo na fé, se afastando da presença. Ele não quer isso para você. Não foi para isso que Ele te chamou. Na verdade, não foi para isso que Ele te colocou nessa terra. Deus te colocou nessa terra porque Ele tem um propósito na sua vida e através da sua vida. Deus não te planejou à toa, só para você ter uma passagem por esse mundo. Não, a sua passagem nesse mundo vai impactar a vida de muitas pessoas, porque Deus tem um plano tremendo e maravilhoso para fazer na sua vida e através dela. E se você está entendendo e está recebendo aí, meu irmão, se manifesta aí em nome de Jesus. Aleluia.
Então Deus te trouxe hoje, assim como naquele dia. Pedrão está na praia, está pescando, e eu gostaria que o irmão colocasse aqui para mim a irmã, hoje é a irmã que está lá, a Jéssica. Olha só, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Queridos, eu quero que vocês compreendam que não importa o nível de influência que você tem, mas você é uma pessoa que influencia pessoas. Quantos estão entendendo? Vou repetir. Não importa o nível de influência que você exerce, mas você é uma pessoa que influencia outras pessoas. Alguns influenciam mais pessoas, outros menos, mas de alguma forma você anda influenciando alguém. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou à imagem dele, e o maior influenciador de pessoas é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que ao longo desse tempo todo tem influenciado. Quantos cristãos tem espalhado o mundo afora? Sabe por quê? Porque ele é um grande influenciador, e ele tem influenciado essas pessoas. Você como filho, como filha, você também tem o poder de influenciar pessoas. Agora, o problema é, como que você tem influenciado as pessoas? Como que você tem usado esse dom, esse talento natural e espiritual que Deus colocou em você para influenciar outras pessoas? Nós podemos influenciar as pessoas tanto para o bem, mas infelizmente também podemos influenciar pessoas para o mal. E Jesus havia dito aos seus discípulos que eles precisavam ficar em Jerusalém, mas agora eles estão voltando para a Galileia. Agora eles voltaram para a pesca. Agora eles já não estavam mais conectados em Jesus, estavam voltando a fazer coisas estranhas. Mas olha só, o Pedro, quando ele fala vou pescar, olha só o que acontece. O Tomé, os filhos de Zebedeu, todo aquele pessoal lá que a gente leu agora há pouco, voltou, falaram assim: também nós vamos contigo. Então nós temos que ter muito cuidado, queridos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas ideias. O que a gente vai fazer? Lá dentro da sua casa tem alguém que tem sido influenciado por você, seus filhos, às vezes a sua mulher, o seu marido, seus pais, alguém de certa forma no trabalho, na vizinhança, onde quer que você vá, existe alguém que está de olho em você e está esperando a sua postura, está esperando ver, quando acontece alguma coisa, já olha para você para ver qual vai ser a sua reação, se você vai continuar firme. Perdeu o emprego, mas eu estou em Deus, estou firme no Senhor, aleluia. O meu carro fundiu o motor, mas eu vou a pé e vou glorificando a Deus, porque Ele vai me dar condições de eu resolver o problema do meu motor que fundiu, aleluia. Quantos estão comigo e já estão entendendo aí? Estou tendo um problema familiar, mas eu estou numa igreja que ora pelas famílias, que ministra a vida dos casais, e Deus vai usar alguém da minha igreja, o meu apóstolo, os pastores, alguém vai ser levantado lá para me ajudar a resolver o meu problema conjugal, aleluia. Eu não vou desistir do meu casamento. Hello, quantos estão aqui? Estou com um problema financeiro, mas eu sei que eu sirvo um Deus, que Ele é poderoso, dono do ouro e da prata. Ele vai me dar uma saída, Ele vai me apontar uma direção onde eu vou obter o favor do Rei, em nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Só que o Pedrão, queridos, ele usou a influência dele para levar pessoas de volta para a praia, de volta para as redes, de volta para o barco. Oh Senhor, mas eu quero
dizer para você, irmão, que ainda que você esteja vivendo um momento da sua vida, que você está pensando em desistir de alguma coisa, que você está, como Pedro, voltando para a praia, voltando, sabe, se desconectando das coisas de Deus. Eu quero dizer para você que assim como ele não desistiu dos seus discípulos, ele também não desistiu de você. Ele continua olhando para você, enxergando em você um potencial poderosíssimo que Ele quer e Ele vai usar para o louvor da sua glória. E se você está entendendo que Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, aleluia, bendito seja Deus. Uma coisa interessante que tem aqui nesse versículo 3, é que todas as vezes, irmãos, que a gente vai tentar fazer uma coisa sem direção de Deus, acontece o que você está vendo aí no versículo 3. Esses camaradas, eles eram pescadores por profissão, eram profissionais da pesca. Agora eles vão para o meio do mar que eles conheciam assim, como a palma da mão. A maioria deles eram galileus, eles são da Galileia, e eles estão lá no mesmo barco, no mesmo mar, com a mesma rede que eles usaram a vida toda para pescar, mas agora fora da direção do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eles passaram a noite inteira sem pegar nada. Percebam que no dia que Pedro teve o seu primeiro encontro com Jesus, ele estava nessa mesma situação. No mesmo dia em que Jesus apareceu na praia, lá na cidade de Cafarnaum, que ele encontrou Pedro pela primeira vez, ele estava nessa mesma situação. E Jesus já tinha ajudado ele com uma pesca maravilhosa. Agora, nesse momento em que ele está afastado de Jesus, ele está no mesmo barco, com a mesma rede, no mesmo mar, e a situação bem semelhante àquela primeira. Sabe por quê, queridos? Entre a primeira pesca e essa segunda que você viu aí, que a gente já leu, tem o espaço que Deus entrou na vida deles. E durante o tempo que Deus entrou na vida desses homens, eles viveram milagres extraordinários, milagres escandalosos, eles viveram o sobrenatural de Deus. Irmãos, esse Pedro aí, ele andou sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitar pessoas, eles viram multiplicação de pães e peixes, eles viram coisas tremendas, Jesus expulsando demônios, Jesus curando enfermos. Foram tantos os milagres, eles experimentaram coisas tão tremendas, eles estavam, sabe, num nível de fé tão tremendo, mas agora eles se deixaram levar. O inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar puxar você para o buraco, sempre ele vai tentar apagar a chama do Espírito Santo que está na sua vida. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: não deixa o diabo te apagar não, meu irmão. Aleluia. De manhã eu até brinquei aqui, lembrei de um desenho que tinha na época do Pastor Júnior, que era o Quarteto Fantástico. Quem chegou a assistir o Quarteto Fantástico? Tinha ali o homem elástico, tinha a mulher invisível, tinha também o homem de pedra, sim ou não? E qual era o outro que tinha mesmo? O Tocha. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: ele está falando de você ali na frente. Olha o Tocha aí na sua, aí ó, dá uma olhada para o Tocha que está aí do seu lado. Aleluia. Irmãos, esses discípulos de Jesus, eles eram os tochas. Irmãos, olha, esses homens eram poderosos. A Bíblia diz que quando vieram para prender Jesus, o Pedro já pegou a espada, já cortou a orelha e já pá, e tal, é a tocha, irmão. Aleluia. Quem olhava o Pedrão
Aquele cortador de cana, sabe? Assim, ó. Cortador de cana. Sim ou não? Aleluia! Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: tem cana aí, meu filho? Mas como você é tocha, o que é o inimigo da tocha? Fala para o teu vizinho: o diabo quer jogar um balde d'água fria em você. Quer te ver minguar na fé. Quer apagar a chama do primeiro amor. Ele quer apagar a chama do primeiro amor que o Senhor já colocou dentro de cada um de vocês. Mas eu tenho uma notícia para te dizer, meu irmão: você veio no melhor lugar que você poderia estar nessa noite, porque Deus vai acender essa tocha. Aleluia, Deus vai afiar. Aí você vai voltar a cortar cana, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sim ou não? Está lá os discípulos noite inteira sem dormir. Noite inteira sem dormir. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quantos aqui que já passaram noite sem dormir? E agora como é que eu pago? E agora como que vai acontecer? Eles estavam ali, irmãos, no barco. E agora? Quem poderá me defender? E aí Jesus estava na praia. Jesus apareceu na praia. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: Jesus está chegando na sua praia nessa noite, meu irmão, minha irmã. Jesus está caminhando, Ele vai visitar a sua praia hoje, Ele vai visitar, aleluia, o seu barquinho. Ele tem poder para mudar essa situação, aleluia. A ressurreição de Jesus não foi em vão. Eles pensavam: Jesus morreu, Jesus sumiu, mas Jesus, irmãos, Ele já estava ressurreto, Ele já ressuscitou. Ele sempre vai aparecer na hora certa, no momento certo que você está precisando de uma resposta. Ele vai estar lá do seu ladinho, perto de você, para responder às suas indagações. Você está entendendo, sim ou não, meu querido? Glória a Deus. Então ali estavam aqueles discípulos sem nada apanhar. E aí Jesus mexeu com eles. Filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles disseram não. Que engraçado, né, irmãos? Quando estavam com Jesus, Jesus pegava o pão, multiplicava, pegava o peixe, multiplicava. Eles comiam até se fartar e ainda sobrava 12 cestos cheios. Aleluia, porque quando você está com Jesus, sempre vai ter a provisão. O Senhor sempre vai ter para te enviar, e vai não só dar aquilo que você precisa, não só até saciar sua fome, ainda vai sobejar 12 cestos cheios, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Ele é poderoso. Mas quando você se afasta da presença, aí tem alguma coisa aí de comer? A resposta deles era não. A escassez chegou. Por isso que eu falo, não vale a pena nos afastarmos do centro da vontade de Deus. Não vale a pena, queridos, nos esfriar, deixar o diabo jogar um balde de água fria na gente. Deu ruim, levanta a cabeça, porque Deus vai te ajudar agora.
aleluia, deu um problema, está com alguma situação difícil, levante a cabeça, porque Ele quer te ajudar. Ele já ressuscitou, aleluia, e Ele quer trazer um avivamento para a sua vida. Você crê nisso, queridos? Glória a Deus. Pastor Júnior, eu acho melhor você desligar esses ares aqui, porque esse povo está com frio, pastor. O povo da manhã, já é uma hora dessa aqui, eles já estavam pendurados aqui, tinha um pendurado aqui nessa caixa, tinha 2 naquela, e, irmãos, o negócio aqui estava pegando fogo de manhã, hein? Mas eu acho que você ligou esse negócio aí, o povo está tudo assim, igual os sorveterianos. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: você é presbiteriano do manto, meu irmão. Bendito seja Deus. Melhorou, gente. Agora eu vou falar para você. Agora eu vou virar um tocha aqui, porque esse negócio estava me esfriando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tendes alguma coisa de comer? Não. Não tem. E aí, fazer o que quando não tem, gente? Fazer o que quando não tem, Auricélia? Tem que falar a verdade. Tem que dizer. Se você colocar para fora aquilo que está aí dentro te corroendo, aquilo que está te consumindo. Olha, irmãos, tem os varões aí, irmãos, que eles são tão bobões. Eles falam assim: não, homem não chora. Homem não chora, eu sou macho. Então você não vai ver. Esse daqui, coitado, foi subir a montanha. Chorou do início ao fim e até hoje está chorando. Não para de chorar. Não é verdade? Até hoje está chorando. Porque o homem chora sim. Quando a presença de Deus está sobre ele, ele chora, mas é um choro gostoso, irmãos. Aleluia. É um choro gostoso. Então, nós precisamos entender, queridos, que o que o Senhor quer é só ouvir você. Ele só quer que você rasgue o seu coração, que você coloque para fora o que é que está te corroendo, o que é que está te consumindo, o que é que está apagando o seu fogo, a sua tocha. O que é que está te incomodando? Coloque para fora. Eles colocaram: ó, não tem nada para comer. Passamos a noite inteira aqui, ó. Somos profissionais dessa coisa, mas não está dando certo. E aí o Senhor vai falar: então lance de novo a rede do lado direito do barco. Lance agora. Lance, porque agora eu estou com vocês de novo. Lance, porque agora eu cheguei na sua praia. Lance, porque agora eu estou no comando de novo da vida de vocês. Eu estou me aproximando de vocês novamente. Então pode lançar, porque agora vai dar certo. Aleluia. Se anima, encha-se de fé agora. Lance de novo. Para lançar tem que ter fé, meu irmão. Para lançar de novo tem que ter fé. Porque muitos falam assim: não, mas eu já tentei. E daí? Agora que você veio para a igreja e que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, então vai lá e faz de novo, porque agora na direção do Espírito Santo vai dar certo, em nome de Jesus. Mas tem que ir com fé. Aí os discípulos pegaram, irmãos, com aquela fé, e eles... Eu não sei se você já viu como é que faz para lançar uma rede. É um esforço físico. E aí eles lançaram a rede. Enquanto aquela rede está voando,
Irmãos, o mundo espiritual se moveu e disse para aqueles peixes que estavam lá no lago de Tiberíades, no mar da Galileia, no lago de Genezaré, chame do jeito que você quiser, tem esses 3 nomes. E ali, quando aqueles peixes estavam lá, a rede está voando, e o Espírito Santo falou: ei, peixinhos, vem cá, você, só os grandes, eu não quero os pequenos fiquem para lá, eu só quero os grandões, vem você, vai entrando debaixo daquela rede ali, aleluia. E ele foi fazendo, olha, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e começou a contar, você é o maiorzão, vem cá e tal. E sabe, irmãos, quando chegou no número 153, ele falou: pronto, tá, chega, só esses daí já tá bom. E aí a rede caiu e pegou aqueles 153 grandes peixes. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: olha, esse número é de Deus. Diga para o teu vizinho: está chegando 153 peixes na sua rede. Irmão, fala com fé, fala assim: está chegando, os 153 vai te acompanhar hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 153 vai ser presente na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Para nós brasileiros, dentro da nossa cultura aqui, 153, irmãos. Outro dia eu fiquei pensando nisso, quando eu não sabia. Está aqui escrito aqui, ó. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes. Fala para o vizinho, tem que ser grande. Pequeno não vai entrar na sua rede. Pequeno não vai chegar nem perto, irmão. Mas quando eu era assim, mais moço, que eu sou moço, viu, ô irmão Adão? Aleluia. Mas quando eu era mais moço, eu, estudioso da Bíblia, irmãos, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Eu ia para o ônibus, eu entrava no metrô estudando a Bíblia, comia a Bíblia. Eu tenho até hoje, se você subir na minha sala ali, se você for na minha casa, você vai ver, aqui eu tenho uma estante imensa aí. Quem conhece minha estante aqui? Não é grande? E aí deve ter umas 30 Bíblias, só aqui. Lá em casa tem mais um bocado de Bíblia. E eu comia Bíblia, no almoço ou no jantar. Na década de 90, eu fiz o meu primeiro curso de teologia. E me formei bacharel em teologia. Eu não estou para falar aqui dos meus diplomas. Mas eu estou para te dizer que eu era uma pessoa que eu gostava de mergulhar. E eu falava assim: por que 153? Por que não 152? Por que não arredondar só para 150? Pronto. Quando a gente sabe que lá tem 153, como é que você ia falar 153? Normalmente você arredonda, né? Fala, tinha lá uns 150, né? É ou não é? Sim ou não? Alguns que querem puxar a sardinha, ainda falam assim, tinha 160, 180, puxando a sardinha, dando uma aumentadinha, né? Mas não. O autor aqui faz questão de dizer que eram 153 grandes peixes. E aí, irmãos, um dia eu fui para Israel. Na verdade, eu fui algumas vezes. Mas em uma das vezes que eu fui, eu tenho isso inclusive gravado. Eu vou fazer um trato com vocês. Eu vou pegar o áudio ou o vídeo, vou ver se eu encontro, porque eu vou viajar, não sei se eu vou ter tempo para fazer isso hoje, eu estou de viagem, né? Vou para o Nordeste, mas se eu tiver tempo eu vou colocar no grupo da igreja, você vai assistir essa entrevista que eu fiz com um judeu, no mar da Galileia. Falei, por que 153?
Então lá no Mar da Galileia, vocês vão ver ele sentado numa das pedras assim, e ao lado do Mar da Galileia ele vai responder, porque 153 para o judeu tem uma mensagem. Para o judeu, irmãos, 153 é um número importante. O judeu gosta de negócio de número. Tanto é que na Bíblia tem um livro, como é que chama mesmo o quarto livro da Bíblia, gente? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Tem um livro que é só para falar sobre números. E é por isso que a gente vai ver lá, o número 40, por exemplo, é um número que aparece na Bíblia sempre. O povo de Deus, irmãos, eles ficaram 40 anos no deserto. Moisés teve 3 períodos de 40 anos. Ele ficou 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos ele ficou no deserto de Midian, 40 anos ele ficou levando o povo para a terra prometida, totalizando 120 anos. 3 períodos de 40. Quando Moisés sobe no Monte Sinai para pegar a lei de Deus, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele ficou 40 dias no topo do Monte Sinai. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então, Deus tem um negócio com esse número 40. A gente sabe também que Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º ele descansou. Por isso que você vai ver que na menorá nós temos 7 lâmpadas, porque esse número 7 é considerado o número da perfeição de Deus. No final dos tempos haverão 7 anos no período da tribulação, 3 anos e meio em que haverá paz, mas aí cessará a paz e será agora grande tribulação, totalizando então 7 anos no final dos tempos. Esse número 7 é um número muito presente também na vida, na Bíblia. Se você ver no capítulo 1 de Apocalipse, Deus, ali está escrito que ele caminhava no meio dos 7 castiçais, e nas suas mãos haviam 7 estrelas, que simbolizam os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Hello! Então os números estão presentes na Bíblia. Deus, esse povo ama números. Nada de numerologia. Mas é importante a gente saber que os números eles estão lá e Deus se utiliza disso. E aí quando a gente olha aqui de novo, minha filha, por favor, coloque aqui o 153, o livro da... Isso. Ele puxou a rede. Irmãos, e aí eles começaram a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal. E chegaram nesse número aí. E quando chegou nesse número, o Efraim, que é o judeu que eu entrevistei, que eu tenho gravado nesse vídeo, ele falou então que para o judeu, quando você fala qualquer número, fala o número tal, eles falam, nossa. Você fala assim, número não sei o que, eles, uau, uou. Agora tem uma moda de uau, uou, e tal. Então, irmãos, quando você fala os números lá, eles fazem isso aí, uau. E quando falou assim, 153 grandes peixes, os discípulos, a uma só voz, falaram, uau. Sabe por quê? Porque 153 é o total, é a totalização das letras de uma palavra que eles têm na mente deles, gravada na mente deles. É a fala de Deus lá no deserto, se revelando ao povo de Israel. Eu sou Deus. Ani Elohim. Fala para o teu vizinho, Ani Elohim. Ani Elohim. Eu sou Deus. Eu sou Elohim. Elohim. Mas em hebraico, Elohim. Tem que falar o M no final. Ani Elohim. Alá, eu sou Adonai, o teu Deus.
Eles não gostam de usar muito o Elohim, porque Deus, essa palavra eles não gostam muito de usar. Então eles usam Senhor, que é Adonai. Traduzindo para o português é Senhor. Ani Adonai. Eu sou Adonai, eu sou Elohim. Agora vamos para aquele outro lá, minha filha. O que significa 153? Dá uma olhada aqui. Lendo da direita para a esquerda, está escrito Ani Elohim. E se você somar, cada letra dessa tem um valor numérico. Para o povo judeu, não existem os números, como nós temos esses números em vermelho aqui. Lá em Israel eles não usam isso daí. O que eles usam são as letrinhas lá de cima. Essas letras que parecem japonês, mas é o hebraico, né? Então, se você somar as letrinhas, começar a somá-las, você vai ter a primeira lá 40, mais 10, mais 5, mais 6. Vai somando as letrinhas, mais 30, mais 1, mais 10, mais 50 e mais 1, vai totalizar. Então, quando eles contaram ali na praia, 153, o Pedro gritou, 153! Era como se Deus estivesse gritando para eles, Ani Elohim, eu sou o teu Deus, eu estou aqui com vocês, não te deixarei nem te desampararei, não importa o momento que você está passando, não importa a escassez que você está vivendo, Ani Elohim, eu sou o teu Deus, eu não te deixo, ainda que vocês tenham me deixado, ainda que vocês tenham voltado atrás, ainda que vocês tenham voltado às redes, ainda que vocês tenham desistido da obra que eu tenho para vocês, eu não desisti de vocês, eu continuo sendo o teu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, sabe qual é a mensagem que eu tenho pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo revelou no meu coração? É que nós vamos transformar essa rede para pesca de almas, porque é isso que Deus está querendo. Não é mais tempo de pegarmos 153 peixes, qualquer peixe, tilápia, essas coisas que se acabam naturalmente, mas nós vamos hoje usar a rede para buscar os peixes que estão lá fora, porque essa igreja é uma igreja que se envolve com a obra missionária, é uma igreja que se envolve com a obra da evangelização. Nós estamos aqui por um motivo. Deus nos plantou em Vila das Mercês, Deus nos trouxe para esse lugar, porque Ele quer usar a nossa igreja, a nossa vida, para que nós façamos uma grande pesca. E eu já estou vendo pelos olhos da fé grandes peixes entrando por essas portas. Eu já consigo enxergar pelos olhos da fé uma multidão, irmãos, entrando por essas portas, porque Deus vai usar você, Deus vai te adestrar para que você pegue a sua rede e você vai jogar a sua rede e você vai ter êxito nessa pesca, essa pesca milagrosa que Deus vai fazer em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? E aí, quando Jesus termina, quando os discípulos contam, fazem essa contagem, então voltando lá, agora eram tantos, era cheia, né? Eram tantos, mas não se rompia as redes. Vai para o próximo. E esse versículo 12 diz assim: disse-lhe Jesus, vinde e jantai, porque ele tem, irmãos, já tinha pronto lá, havia já
pães e peixes já estavam preparados. Irmão, enquanto você vai com a rede para pescar, Deus já tem o peixe frito lá na praia. Aleluia. Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim: você só vai pescar porque é para cumprir tabela. Fala para o teu vizinho aí, porque o jantar já está preparado, meu irmão. O milagre já está preparado para você. A comida já está prontinha, já está quentinha te esperando. Deus tem um jantar já pronto para você. Deus tem já um milagre preparado, meu irmão. Deus vai te suprir, Deus vai entrar com a providência dele na sua vida. Ele é o teu provedor, Ele é o teu Elohim. Eu quero parar porque nós precisamos orar. Eu prefiro investir esse tempo agora final que nós temos nessa oração, orar pela sua vida, orar por você, para que o Senhor venha te fortalecer, para que Ele venha mostrar que Ele continua tendo um plano com você, Ele não desistiu. Ele vai te buscar onde quer que você esteja, Ele vai buscar você, Ele vai lá na beira da praia. Ele não desistiu de você, e Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele quer te pegar no colo, Ele quer te abraçar, quer te mostrar que Ele continua contando com você, Ele continua te amando de uma forma sobrenatural, maravilhosa. Aleluia. E eu quero te convidar, você que quer experimentar um reavivamento, você que quer viver nesse período, irmãos, é o período entre Páscoa e Pentecostes. Esse é um período propício para muitos milagres. Enquanto eu tiver vida, todos os anos eu faço a mesma coisa. Eu ministro essas coisas. Eu quero viver esse tempo, porque é um tempo profético, irmãos. Se Deus estabeleceu e tem que comemorar todos os anos, se nós precisamos comemorar todos os anos a Páscoa, o Pentecostes, os tabernáculos, é estatuto perpétuo, e não é coisa de judeu, porque é estatuto perpétuo, e se é perpétuo, nós da igreja precisamos também, porque muda alguns elementos. A Páscoa do judeu é o cordeiro lá, sangrar um cordeiro, mas a nossa Páscoa é Jesus, e daí, Jesus Cristo é a nossa Páscoa, mas nós vamos comemorar a Páscoa. Amém, queridos? O Pentecostes para eles é a entrega da lei, para nós é a descida do Espírito Santo, e daí nós também temos o nosso Pentecostes. Enquanto eles ficam lá celebrando a entrega da lei, nós vamos celebrar a descida do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas é estatuto perpétuo. Agora o que importa é que entre Páscoa e entre Pentecostes é um período propício para que os milagres extraordinários aconteçam na nossa vida. E se você quer viver esse milagre, vem aqui para frente.